Começa agora. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entre e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria, né? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou Nina Tonsic. E eu sou a Agnes Brista. E a gente vai estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E, claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Eu conversei com um astrólogo e ele me falou uma parada muito legal, que é assim, quando a galera fala essa coisa de inferno astral... geralmente não é porque inferno astral é sempre inferno astral, sempre vai existir, você sempre vai ter azar no inferno astral. Na verdade, o inferno astral é um período antes assim do seu aniversário, do seu fechamento de ciclo anual, que o universo tá querendo que você dê uma respirada e reflita sobre o que aconteceu no seu último ano. E quando você não para, o mundo vai fazer você parar. E aí que o inferno astral acontece. Entendeu? E ele fala... Não, é sério, ele realmente fala sobre isso, sobre o inferno astral. No mês anterior ao teu aniversário, dá uma descansada no sentido de analisa, sente, desacelera. Porque se você não fizer isso por escolha própria... Aí o inferno astral vem com tudo, entendeu? E ele me disse isso depois que eu contei da parada da minha apendicite. Que você teve apendicite depois de trabalhar que nem uma filha da puta o ano todo. Mas e aí foi por causa do aniversário dela. Mas eu acho que se é a forma dela de aprender o que ela tem que aprender, tá então válido. Tá ótimo. Ótimo. Pelo menos antes do aniversário dela, ela vai parar, pelo visto. Um mês pelo menos um mês de antes descanso. do meu aniversário, pra eu evitar o inferno astral, eu vou descansar. Quem sabe isso se expande algum dia pra ela descansar mais, coitada. Eu espero. É isso, e assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the Frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at Lululemon.com. Introducing the new Volvo XC90 with 7-seat versatility, Google built-in, and advanced safety features for all your precious cargo. The new Volvo XC90, designed for life. Visit volvocars.com/US to learn more. Tô errada de ter chamado segurança? Nesse fim de ano, voltei pra minha cidade para passar as festas com a minha família. Pais, tios, minhas 2 irmãs e meu irmão. Os meus pais e tios são donos e funcionários de uma chácara que aluga chalés e sempre reservam parte deles para familiares. Minha irmã, Helena, de 20 anos, decidiu ficar em uma das cabanas com o novo namorado dela, de 35 anos. Desde o começo, todos ficamos um pouco desconfiados com a diferença de idade e maturidade entre eles. Afinal, ela acabou de entrar na faculdade e ele é professor. Na primeira noite, durante a madrugada, eu ouvi gritos muito altos vindo da cabana dela. Porra. Eu liguei para ver se estava tudo bem, mas as chamadas eram recusadas. Eu fiquei assustada e na hora eu chamei o meu irmão e meu tio, que também é o segurança do local, para intervirem. Eles bateram na porta, ninguém atendeu. Nesse momento, os gritos estavam tão altos que até outros hóspedes começaram a ficar alarmados. Preocupado com a possibilidade de algo grave estar acontecendo, meu tio arrombou a porta e foi aí, então, que nos deparamos com uma cena extremamente constrangedora. Minha irmã e o namorado estavam, digamos, muito ocupados. Sim, eles não estavam morrendo e sim se acabando de fuder. Agora, minha irmã está furiosa comigo dizendo que eu fiz todo mundo acreditar que os gemidos eram gritos de dor. Só porque eu não gostei do namorado dela. Mas eu juro que não fui só eu. Todos realmente acharam que algo violento estava acontecendo. E aí, meninas superpoderosas? Eu errei? Genial, amei que nós somos as meninas superpoderosas. Eu sei quem é qual. Sim, olha só. Putz!
Não. Ok. Vamos pro meme? Prazer, dor. Eu me lembrei muito do meme. Ai, que prazer. Realmente. Cara, na boa. Consegue ver A diferença. Pois é, gente, vamos revisitar essa poeta contemporânea, por favor. filósofa. Aquilo devia ser passado, assim, iniciação de sexo. Vamos botar aqui, Gente, inserir não, isso. pera, Brincadeira, não. brincadeira. Ó, a linha terapeuta é tá dizendo... Eu tô não. brincando, eu tô Não, brincando. então... Não, gente, na Que boa, isso? Não pra chama mim meu diploma quando eu tô zoando. Que isso, sacanagem. o surreal pra mim é a menina ir no bagulho da família, ficar no chalé da família e começar a gemer que nem uma louca. Isso... Nossa. Desculpa, Helena, o nome da irmã? Helena louca, gente. Helena, Se olha, segura amor, aí, Mona. acima de tantos decibéis, você tem que saber que alguém pode interferir. Eu também acho. E digo mais, acima de tantos decibéis, você tem que ter consciência de que você pode estar interferindo a vida dos outros. E eles têm todos o direito de interferir na tua, se você tá não tá no interferindo na iglu. deles. Vai ficar gemendo acima de tantos decibéis? Tá show, faz o seu show aí. Mas saiba que você pode, né, tá Não, mexendo na vida dos outros. Se é desconectou isso. da realidade. né? Houve telefonemas, houve batidas na Da porta. É. Eu acho que esses são os momentos em que você para de estar ocupada e vai até lá dizer, estou bem, estou viva. Tô Porque viva, claro tá que tudo bem. teve telefonema, teve batida na porta, a próxima coisa, alguém vai derrubar essa porta sim. Vai sim. Porque as se pessoas não desconectou da estão realidade, tocando no seu louca. telefone e batendo na sua porta sem parar, achando que você tá tendo prazer. É. Porque ninguém quer te ver tendo prazer. Desculpa, ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém. Algumas pessoas querem. Isso é Mas os genial. seus familiares não querem. Eles não. Não, Os isso seus é genial. familiares bateram, derrubaram sua porta, não foi porque queriam ver, não foi pra você parar o prazer, foi porque estavam de fato preocupados. Ninguém se bota nessa situação. Amada foi constrangedor pra você, foi constrangedor pro seu tio, foi Não. constrangedor pro seu primo, foi Cara constrangedor pra de sua irmã, pau, ela foi fica constrangedor puta. pro seu namorado, foi constrangedor pra você, foi constrangedor pra todo mundo. E ninguém quer essa situação. E você que Mas, começou. é. E você poderia ter atendido um telefonema. Ah, não, muito alto, o telefone tá longe. Aberto a porta. Desculpa, o telefone pode estar longe. A porta? Não Estão ouviram, batendo né? muito a porta. Começaram a arrombar a porta? Levanta, abre a porta, entendeu? Tipo, tem várias coisas que poderiam vir antes e o constrangimento não teria acontecido. Ninguém fez isso pra atrapalhar o seu sexo. Todo mundo achou que estavam preocupados com você. Ninguém tá aqui pra atrapalhar seu sexo. Não, e como ela ficou na defensiva, né? Porque, assim, cara de pau, ela ter causado também um constrangimento e ficado constrangida e a resposta dela, ao invés de ficar, meu Deus, gente, caraca, se colhei. mas Foi, eu tipo assim, entendo. furiosa. Ah, por favor, né, querida? Mas é que é isso, na vida, a gente às vezes passa por uma situação tão constrangedora Que a gente prefere e a atacar. nossa Você reação se é defende. atacar, você se Ah, defende. não. Você entra em pânico. Mas Isso aí gente, não dá. a gente nunca passou por isso. Claro que Já já. passei. Olha, Já eu não passei. faço isso, Você- inclusive você eu passa sou por um o extremo constrangimento, oposto. você Não fica... era isso. É isso um constrangimento. não, pelo amor de Ninguém tá Deus. falando Eu isso. não ataco, nunca não. me flagaram. Eu me defendo ficando calada. É até horrível também. O outro lado é horrível também. É horrível também. Então, eu acho que a gente sempre nunca estamos preparados pra reagir às situações constrangedoras que a gente vai passar. A irmã errou? Não, existe De ter sim. reagi- Se você for uma pessoa que tem senso de humor, você sobrevive a essas coisas. A Nina é muito Mas fã é- do senso de humor é como a maior muito, arma do É ser a melhor humano. forma do mundo. Ninguém se constrange se você tem senso de humor. Você fala, galera, putz. Mas às vezes o senso de humor também esconde coisas que a gente tá... Sempre. Pois é. Nunca vai ser ideal, porque um constrangimento sempre é um constrangimento e tá tudo bem. A gente sempre vai reagir de formas que nunca são ideais, porque a situação não é ideal por si só, Sim. tá ligado? Então tá tudo bem. É. Eu acho que eu entendo a reação de fúria, não acho Não. correta, mas eu entendo, eu sei Da de onde onde vem e vem. entendi Tá. de onde vem. Não É. acho correta, porque eu acho que a tua irmã não tinha que estar tretando com você. Mas eu entendo essa coisa de, cara, você passou por uma situação muito constrangedora, você quer botar a culpa em alguém, entendeu? É. Mas se Mas você você aprender que gritando agora, como se estivesse no manicômio. Você mas que se mandou a você- cartinha não tem que se sentir culpada por isso. Entenda Ah. que essa reação da tua irmã é só uma raiva pelo constrangimento maluco que ela mesma viveu. se passou. E que é muito difícil. Acho que Vamos sim. combinar? Acho que Ela se se- colocou numa situação Agora, muito Se difícil. a irmã, hora nenhuma, ela pode atacar a irmã que mandou a mensagem, a cartinha quanto for. Mas se ela, hora nenhuma, pensar, acho que sequelei mesmo, acho que exagerei, ela não vai mudar.
Ela vai continuar achando que ela pode transar nessa altura e não atender telefone. Ela vai continuar... Então é importante se constranger. No mínimo, ela tem que saber que tem consequências. É importante também. Se constranger, ficar com a energia pra si, não ficar atacando no outro, atacando o outro, é importante também porque ensina. É um ensinamento. Abre a porta quando batam a porta, porque as pessoas não vão desistir de bater na sua porta. Porque se elas estão batendo na sua porta, elas estão preocupadas com você. Para de gemer alto que nem uma louca na chácara da sua família, gente. Tipo, vai gemer alto em outro lugar, que não tenha teu tio do lado. Não, e assim, olha só. Não, a chácara é uma casa sozinha, talvez. Mas ela deve ter pensado que na chácara... Na boa, deve ter pensado que na chácara o mato talvez isolasse. Acho que ela achou que a chácara do lado não estaria ouvindo. Não que... Porque não era colado parede com parede. Mas pelo visto você arrasou no poder diafragmático. Agora, ela tá ela namorando... deve ser cantora lírica, né? Caralho. A gente não vai comentar sobre... Porque a gente ia abrir outra discussão sobre o fato de ela ter 20 anos e ele 35 e ele ser professor dela. Puta merda. Ela acha que as pessoas não gostam do namorado dela. Ela tem ela isso, tá né? na defensiva. É por isso. Ela tá na defensiva já por isso. Por quê? Porque ela já sabe que ela... Você vê. Que essa situação não tá legal. Você vê, a gente consegue analisar a história inteira sem tocar no gosta ou não gosta do seu namorado. Porque a situação em si nem é sobre isso. Não era sobre isso. Só que eu só... Vai, fala, Divo. Conclua, por favor. Peraí que o macaco louco... Não, você ia falar um negócio. Das meninas superpoderosas. Não, Ele não é o professor eu sou o Tônio? professor Otônio, garota. Verdade. Ele fez a gente. É que eu esqueci, ele é meio macaco inútil. louco. Ia ser mais legal ser macaco louco, mas você quis ser o Fala, professor. Ia ser mais Vai legal lá, se eu seu fosse o cientista. ele. O ele é o mais legal de O ele é tudo. o mais Mas legal. o ele é, com as certeza, meninas é... super poderosas. Comenta assim. ele. Comenta assim, nesse tom. Vou comentar assim, sim. Não, o meu comentário é sobre a Murta que geme aí, porque eu fico pensando até que ponto, e eu não sou mulher, e nós temos ouvintes que também não são mulher. Então, eu sempre fiquei pensando assim, tipo, cara, o quanto isso talvez seja um pouco incontrolável. Tipo, isso é uma reação... levantou uma dúvida. Eu levantei uma dúvida. Isso é uma reação que ela poderia refrear, mas talvez não por muito tempo, o quanto... enfim, é uma dúvida minha. A sua resposta é extremamente controlável. Não, calma. Gente, na boa. Calma. Sério que Não, fala. Deixa não, ela fala, terminar de falar. Eu acho Desculpa, controlável, fala. é bom senso. Você tem que ser uma pessoa que se controla mesmo no descontrole. Na boa, nós somos atrizes, a gente treina isso, Eu entendeu? adoro a bandeira. A gente é a primeira pessoa que vai querer se descontrolar, mas a gente tem que saber que a gente tem que ter noção do que a gente tá fazendo. Você acha que essa onda menina é essa? fez Jô afetado? Não fez. Eu acho que assim, eu entendo que é controlável, concordo com a Nina. Mas eu também entendo a coisa de querer exprimir seus desejos, sua libido, de O soltar da maneira ajuda que você quer faz se a soltar, ser mais você quer... prazeroso. Caralho, Soltar é mais e prazeroso. assim, eu acho, de verdade, eu acho que ela pode... Tô defendendo a Helena aqui, porque... PQP. Eu me entendo. Nesse lugar, eu acho que ela deve ter pensado, não, o chalé, as árvores... Não é porta com porta. Não é porta com porta. É uma casa inteira Lá no só meu pra prédio, mim. a vizinha chamou a polícia da outra vez. Aqui no chalé, na chácara aberta, ninguém vai Ou ouvir. seja, foi uma escolha. Pode mas eu ter sido uma fico- escolha. Agora, Uma escolha por outro de lado volume. amor, tem que pensar nas situações que você tá. Tipo, é a tua família inteira. É a tua família inteira. Não, Se isso isso te gera controla. constrangimentos Não. no prédio, por exemplo, vai fazer o Luan Santana, vamos acordar este prédio, fazer inveja no merda de povo. referência. Aí você Inveja vai fazer nenhuma. isso na chácara da tua família, tá a tua família inteira. Você correr esse risco, é isso. Desagradável. Aí é sobre pensar nas consequências. Eu acho Mas que isso ele é ainda sobre tem algo a maturidade. perguntar. Não, é porque assim, eu fico também em dúvida do quanto isso talvez não é um problema de referencial. Porque assim, se ninguém nunca chegou e deu uma queixa dessa pra menina, a pronto, menina é por isso que eu acha acho que que o ela tá constrangimento. gritando que não tá incomodando ninguém, Nossa então ela senhora. vai lá e mete o couro. Mas ela tá com um cara Sim. de 35 anos, Não, ó, professorzinho, eu que vou- podia dar alguma lição, então, Mas ele e falar, também não, pode- é Mas normal. às vezes ele deixa livre que olha só, ela. olha, É isso pior pode ainda, excitar às vezes ele. ele fazendo isso, ela vai sacar... Se ele fizer isso, ela vai sacar que eles estão numa relação hierárquica rapidinho, 35 anos, o professor. Vai ele pro não cantinho faz do isso. pensamento. Deixa ela perceber isso depois. Então, Vai pro ele cantinho não do faz pensamento. isso, ele não faz Não, isso. mas é porque assim, eu fico pensando nisso pelo seguinte, uma história que não tem nada a ver com sexo.
isso, mas que tem a ver com barulho excessivo. Eu sempre tocava violão de madrugada, eu sempre virei muito madrugada, e eu ficava na minha cama tocando violão. Até que teve um dia, tipo, sei lá, mais de um ano e meio depois disso acontecer toda noite, assim. Eu tava tocando, e aí eu tava falando no telefone com uma pessoa, e a pessoa falou um negócio, eu comecei a rir, mas eu comecei a rir alto. Começaram a bater na parede do meu lado, atrás, onde fica a cabeça da cama, assim, que é o vizinho do outro bloco. E aí ele, assim, para de gritar, porra! E eu fiquei tipo, cara, esse cara tá me ouvindo tocar violão de madrugada há um ano. Coitado. E eu não me toquei que... Eu te odeio, Vitor. Eu fiquei muito envergonhado. Eu nunca mais... Assim, ele pode estar não me ouvindo tocar, mas os dias que eu cantava também, ele ouvia com certeza. Ai, imagina, ele ouvia Vitor. com certeza. Um dia irá Então, tipo, eu nunca mais toquei violão na minha cama. Tipo, pode ser Graças 2 da tarde. Eu nunca... eu fiquei tipo, esse cara tá ouvindo. De jeito mas, gente, nenhum. É muita desconexão com a realidade, na boa. Eu tenho um irmão que, tipo, ficava jogando videogame, falando, morre, 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 às 3 horas da manhã. Você não pode se desconectar do seu entorno. Você tem que saber que o volume de voz, você tem que saber que tem gente dormindo, que tem um apartamento colado ao seu, que você tá na chácara, entendeu? Você tem que saber das coisas, gente. Não dá pra você achar que você tá sozinho no mundo e que tudo é assim. A vida não é assim, sabe? Mas tipo, eu acho tão difícil. E eu digo assim, do ponto de vista de uma pessoa que é ultra preocupada com o entorno. Eu sei, e tem a ver com a minha criação. Eu sempre tenho aquele pensamentozinho que fica, não posso incomodar, não posso incomodar. Que é o oposto, né? Que também não é nada saudável. Totalmente. Se libera, faça o que você quer, exatamente, sabe? Tipo, exatamente. Preocupar com o entorno diminui seu prazer. Exatamente. E tem esse lugar. Só que eu entendo, eu acho até admirável essa coisa da pessoa que se libera de vez em quando. Então banca. Porque, exato. Quer liberar Pois é. geral. Aí é isso que eu ia falar pra Helena, que se liberou geral, entenda que pode ter consequências. E Quem aí, propõe, assume. o meu recadinho não é nem pra Helena, foda-se. A Helena, boa sorte quando você descobrir que essa relação não é legal. Mas assim, irmã da Helena, que mandou a cartinha, vou dizer pra você que não é sobre você essa raiva toda que a tua irmã tá. Não é sobre você, é sobre ela entendendo que a liberdade dela tem consequências. É sobre ela estar com vergonha, é sobre ela ter passado por uma situação muito constrangedora. Porque ela não se preocupou com o redor, e aí agora o redor invadiu o quarto dela, e ela Porque ela quis invadiu se o preocupar, redor antes. porque ela quis se preocupar retroativamente. Não dá. E o Pronto, prof então saiba não tá que não é sobre constrangido você. não, né? O prof tá ali. A gente não sabe. Foda-se o prof. A gente não sabe. Bom, tô errada em querer terminar. Não. Tô errada. Em ter Tô chamado errada meu em ter tio chamado segurança. Nem um pouco errada, cara. Você... Tava todo mundo preocupado. Você tava certa. Mas uma mulher gritando em qualquer situação, eu acho que é digno da gente se preocupar. Claro. E tem que interferir. Essa é uma coisa que a gente acredita muito. Eu tenho certeza que a gente tá de acordo. Tem que meter a colher. E não sim, existe isso daí. de não meter interferiu a com o colher. telefonema, não deu certo, bateu na porta, não deu certo. Você não foi direto no segurança, eu achei Pronto. ótima a sua graduação. Arrasou. Tá Você certo. arrasou. Tá certo. Essa raiva toda que ela tá não é sobre você, fica tranquila. Ficou com vontade de dar a sua opinião na história de hoje? Diz aí o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a história pra gente, viu? Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.